Bom dia, pessoal! Então, hoje mais uma aula de biologia. Hoje nós iremos falar sobre herança e sexo. Então, na espécie humana, assim como em outras espécies, o sexo do indivíduo, ele é determinado por um par de cromossomos, tá? Então, nos seres vivos, os cromossomos são determinados como autossômicos ou cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais fazem a determinação do sexo dos indivíduos e os autossômicos, eles são responsáveis pelas demais características. Então, quando a gente fala uma herança autossômica, significa que ela está nos cromossomos autossomos. Quando a gente fala numa característica, uma herança sexual, essa característica está localizada nos cromossomos sexuais. Existem dois sistemas de determinação do sexo: o sistema XY e o sistema X0. No sistema XY, a fêmea possui um par de cromossomos homólogos, XX, e o macho tem um cromossomo igual ao da fêmea e um outro diferente, então ele será XY. No sistema X0, os machos têm apenas um cromossomo e as fêmeas têm 2 cromossomos. Então, assim, o macho é X0 e a fêmea XX. Na espécie humana, existem 46 cromossomos, 23 pares, né? Sendo 23 de origem materna e 23 de origem paterna. Como a determinação do sexo envolve apenas um par sexual. No caso, na espécie humana, o par que determina o sexo do indivíduo, ele está localizado, é o par de número 23. E os demais 22, né, cromossomos, eles são chamados de autossomos e eles são responsáveis pelas demais características. Como que se dá, então, a determinação do sexo de um indivíduo do sistema XY? Os óvulos, eles são todos do tipo X, né? E os espermatozoides, eles são do tipo X e do tipo Y. Então, um óvulo, quando fecundado por um espermatozoide Y, ele vai formar um indivíduo XY e vai formar um descendente do sexo masculino. Quando este óvulo for fecundado por um espermatozoide X, né? Então, X do óvulo, X do espermatozoide, ele vai determinar a formação de um descendente feminino, tá? Então, assim que se dá a formação. Então, na verdade, o que determina o sexo do indivíduo é o espermatozoide. Os cromossomos sexuais, nas mulheres, como ele é só de um tipo, ele é chamado de homogamético, né? Homo significa iguais. Os homens, como eles têm 2 tipos de cromossomos, então ele é hetero, né? Diferentes, heterogamético. E também nós podemos dizer que os homens, eles são hemizigóticos, que quer dizer o quê? Ele tem a metade, né, dos cromossomos. Então, ele tem, os espermatozoides têm metade X, metade Y, né? Aqui, como a gente pode ver, o cromossomo, nessa imagem, o cromossomo X, ele difere um pouco na sua estrutura do cromossomo Y, né? Como a gente pode ver, ó, aqui na mulher, como os 2 cromossomos são X, eles são iguais,
Então, o centrômero fica na mesma posição, os braços também na mesma posição, né? Enquanto que no homem, o cromossomo X tem a sua estrutura e o cromossomo Y, ele difere, né, do cromossomo X. Então, por isso que nós vamos ver que o cromossomo Y, ele pode ter porções dele que não são homólogas ao cromossomo X. O que quer dizer homólogo? Que é igual, né? No caso aqui, na mulher, eles são homólogos, porque os dois são iguais. No cromossomo XY, não, porque eles têm partes que não são homólogas. Na herança, então, a gente pode determinar dois tipos de herança. As heranças autossômicas, que são aquelas que determinam as outras demais características, e a herança relacionada ao sexo, que ela pode ser também do tipo restrita ao sexo ou ligada ao sexo, né? Influenciada também pelo sexo. Então, nós vamos ver esses três tipos de heranças relacionadas ao sexo. A herança ligada ao sexo. Aqui, os genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X, eles irão determinar, né, que as mães transmitem a todos os seus descendentes esta característica. Então, que a gente vai ver aqui, ó? Que o cromossomo X e Y, eles têm uma parte homóloga, ou seja, é igual, e o cromossomo X, olha só, ele tem uma parte que não é homóloga ao no cromossomo Y, ele não tem uma parte correspondente no Y, então por isso que a gente diz que ele é não homólogo, né? Então, essa característica que aparece no cromossomo X, a gente diz que ela vai ser ligada ao sexo. Quando essa característica aparecer no Y, na parte não homóloga, ela vai ser restrita ao sexo, tá? Um exemplo clássico, então, de herança ligada ao sexo é o daltonismo. Vocês já ouviram falar o que é daltonismo? Daltonismo é chamado também de cegueira das cores. Esse quadro, então, que aparece aqui, ele é um teste de visão que é feito, inclusive lá quando a gente vai fazer a carteira de motorista, a gente faz esse teste para saber se nós somos daltônicos ou não. Então, a pessoa que tem daltonismo, ela não consegue distinguir o vermelho, amarelo do verde. Então, uma pessoa que é daltônica, ela não consegue visualizar o número que está no centro desta imagem. Por ela não conseguir distinguir as cores, né? Então, uma pessoa daltônica, ela vai enxergar uma cor só. Ela não enxerga como quem tem visão normal enxerga as cores diferentes aqui. Essa característica, ela é uma característica recessiva, ligada ao sexo, no cromossomo X. Então, o gene dominante é para visão normal e o gene recessivo vai determinar a característica no indivíduo. Então, como que se dá a determinação, então, do fenótipo? Um homem, né? Então, aqui agora nós vamos uma coisa aqui que nessa herança nós sempre vamos ter que saber o sexo do indivíduo. Então, um homem com genótipo XDzão Y, ele vai ter uma visão normal. Um homem XDzinho Y, ele vai ser daltônico. Então, aqui só uma coisa aqui que nós vamos ter que analisar. Até agora, nós sempre falamos que a característica recessiva, para ela ser exteriorizada, né, ou seja, para ela aparecer no indivíduo, ela tem que estar em dose dupla. Aqui, o que a gente vai ver? O homem, ele tem só um X, porque o outro é o Y, né? Então, se esse X tiver o gene recessivo,
ele vai determinar essa característica. Então, no caso aqui, o homem XDzinho Y, ele vai ser daltônico. Agora, na mulher, quando ela é XDzão, XDzão, ela vai ser normal, para a visão normal. XDzão, XDzinho, veja agora, a mulher ela tem 2x, então aqui ó, voltamos novamente, tem que estar em dose dupla para aparecer a daltonismo no sexo feminino. Então a mulher XDzão, XDzinho, ela vai ter visão normal, mas ela será portadora desta característica para os seus descendentes, né? E uma mulher, então, XDzinho, ela vai ser daltônica. A frequência do daltonismo em homens é de 5% e em mulheres é 0,25%. Outra característica também clássica de uma herança ligada ao sexo é a hemofilia. Alguém já ouviu falar? Hemofilia é a pessoa que tem a dificuldade na coagulação sanguínea. Então, uma pessoa hemofílica, uma simples picada de inseto pode determinar a morte dessa pessoa, porque no caso, se ela não sabe que ela tem hemofilia, ela tem uma picada de mosquito, o sangue vai começar a extravasar e ele não vai parar nunca. Como a gente tem um número de litros, né, de sangue no nosso corpo fechado, né, em média de 5, 6 litros, se esse sangue, né, sair continuamente, quando terminar essa quantidade, a pessoa não acaba morrendo. Então, a pessoa hemofílica, ela não tem coagulação do sangue. Então, quando ela tem um ferimento, o sangue ele extravasa sem parar, até que a pessoa seja socorrida ou, né, que venha a óbito daí. A hemofilia, então, ela tem a mesma determinação que nós vimos lá no daltonismo. Ela está no cromossomo X e ela é determinada com a letra H, então. Então, o homem XHzão Y, ele vai ser normal. XHzinho Y, ele vai ser hemofílico. A mulher XHzão vai ser normal. XHzinho, ela vai ser normal, mas vai ser portadora do gene para hemofilia. E para ela ser hemofílica, ela tem que ser XHzinho. A hemofilia atinge praticamente homens, né? Se manifesta por volta de 1 ano e meio de idade, né? Na forma de hemorragias, e um homem para cada 10.000, né? Enquanto que em mulheres é 1 para 10 milhões, né? Então, é muito raro que se tenha mulher hemofílica. Por quê? Né? Em razão de que a mulher, nos seus ciclos menstruais, ela vai ter uma perda pequena de sangue, mas ela terá. E se ela for hemofílica, isso pode representar um risco de vida, né? E também na hora do parto, né? Hoje em dia existe tratamento, né, para hemofilia, mas ainda continua sendo um risco de vida para essa pessoa. A herança restrita ao sexo. Então, é aquela herança que está localizada na porção não homóloga do cromossomo Y, né? Então, os genes localizados nesta porção, que são chamados de genes holândricos, né? Eles vão determinar esta característica. Então, aqui nós vamos ver, ó. Nessa representação, então aqui nós vimos que os cromossomos X, eles são homólogos completamente. Então veja que até aqui aparece, né? Eles têm partes correspondentes nos dois. No XY, eles têm uma parte homóloga e aqui nós já vemos que ele é uma parte não homóloga, né? Então,
Se essa característica estiver no Y, ela vai ser uma herança restrita ao sexo. Se ela estiver na parte não homóloga do X, ela vai ser uma herança ligada ao sexo. Tá? Então, exemplos aqui então da herança restrita ao sexo. É a hipertricose. O que significa isso? É a ocorrência excessiva de pelos nas orelhas, né? E ela é um alelo autossômico dominante, tá? Então ele vai ser dominante. Quando esse gene, então, como ele é uma herança restrita ao sexo, significa o quê? Que todos os homens, né, restrita ao sexo masculino, todos os homens, então, terão esse gene. Então, seja um homem com hipertricose, ter todos os filhos, né? Então, os filhos do sexo masculino terão também hipertricose, né? Porque a característica está no Y. Então, quando ele determina o sexo masculino, é o Y que ele vai passar para o indivíduo. Então, este Y tem a característica, então ele vai ser restrita a este sexo. Uma herança influenciada pelo sexo. O que quer dizer? Esses genes estão localizados em cromossomos autossomos. Então, quer dizer que a característica não está nos cromossomos sexuais, mas elas sofrem influência dos cromossomos sexuais. Então, o comportamento da característica ela é diferente em cada sexo, agindo como dominante em um e recessivo em outro, né? Então, um exemplo disto é a calvície, que também é chamado de alopécia. Então, o genótipo Czão, no homem, ele determina a característica calvo. Na mulher, ela não será calva. O gene Czão, no homem, ele vai determinar homem calvo também. Na mulher, não será calva. O Czinho, no homem, ele não será calvo. E na mulher, ela será calva, né? Então, vejam que o mesmo gene, dependendo do sexo do indivíduo, ele é influenciado, né? Essa característica, então, é influenciada pelos hormônios, né, sexuais. Então, no homem ele se comporta de um jeito, na mulher ele se comporta por outro, por causa dos hormônios sexuais. Então, por isso que é chamada de herança, né, influenciada pelo sexo. E tem também a herança limitada pelo sexo, né? Então, esses casos envolvem os genes que ocorrem nos dois sexos, mas que só um se manifesta. O efeito desse gene está em função principalmente dos hormônios. Um exemplo é os caracteres sexuais secundários no homem e na mulher, né? Então, por exemplo, todos os indivíduos, eles nascem com os caracteres sexuais primários, que só determina, assim, o básico que é os órgãos externos sexuais, né? E depois, as características secundárias, né, de homem e mulher, elas vão ser determinadas mais tarde. Outro exemplo é a produção do leite no gado. O touro, ele tem genes destinados à produção do leite, que são transmitidos aos seus descendentes, né? Mas esses genes só se manifestam nas fêmeas. Embora o touro tenha o gene para a produção do leite, essa característica só vai se determinar nas fêmeas. No touro, ele fica inerte. Por quê? Por causa dos hormônios sexuais. Nas galinhas também a gente pode ver esse tipo de herança, né? Então existe um tipo de plumagem no pescoço dos galos que só ocorre no sexo masculino. Então,
né? O gene que determina a característica, ela ocorre nos dois sexos, mas só se manifesta nos machos. Então, agora, vamos ver um exemplo, né, na prática, como resolver, então, um exercício com a característica da hemofilia. Então, um casal normal, quanto à hemofilia, então os dois são normais, teve um menino hemofílico. Então, o que quer dizer isso? Que essa criança, ela é hemofílica e ela é do sexo masculino. Então, aí nós já vamos determinar uma coisa, que esse genezinho dele, o XHzinho, ele veio da onde? Veio da mãe. Como é que eu sei que ele veio da mãe? Porque o pai passou para ele o Y, né? Como ele é menino, então o Y veio do pai, né? E como ele é Hzinho, então a mãe é que passou para ele esse genezinho. Então, o casal é normal, não tem a hemofilia, mas então quer dizer que o genezinho está em um dos pais e só pode ser então na mãe, porque quem é que tem X? A mãe e o pai. Mas se ele é menino, ele recebeu o Y do pai. E esse X veio da onde? Da mãe. Aí então ele pergunta: qual os genótipos do casal e a probabilidade dos seus próximos filhos serem hemofílicos? Então aqui o casal a gente já sabe então, né? O homem, ele vai ser XHzão, porque ele é normal, então ele tem Hzão, Y. E a mulher, ela é normal também, então ela vai ser XHzão, XHzinho. Aí nós vamos fazer o cruzamento e como a gente fazia lá na primeira lei de Mendel, então nós vamos colocar no quadro de Punnett e daí nós vamos separar os gametas, né? Então aqui nós temos o gameta masculino, né? E aqui nós vamos ter o gameta feminino. Então aqui, ó, XHzão, XHzão vai dar XHzão, XHzão. XHzão, XHzinho, XHzão, XHzinho. Y com XHzão, XHzão, Y. Y com XHzinho, XHzinho, Y. Então ele pergunta: qual a probabilidade de seus próximos filhos serem hemofílicos? Então, ele não determina aqui qual é o sexo, que ele também poderia pedir qual a probabilidade dos filhos do sexo masculino, né? Mas não é o caso aqui. Então, ele só pergunta os filhos. Então, quanto esse aqui é normal, esse é normal, esse é normal. Então, hemofílico, de 4 resultados, 1. Né? Então, 1/4, que é a mesma coisa que 25% de serem hemofílicos. Agora, um exemplo aqui do daltonismo. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico. Então vamos ver. A mulher é normal, né? O pai, ele é daltônico. Então, quer dizer que a mulher, ela tem um genezinho para o daltonismo, né? Casou-se com um homem também normal. Lembrando que o daltonismo é uma doença de herança ligada ao sexo feminino, a probabilidade é que 1/4 das filhas do casal seja daltônica? Não, né? Pode não ser. A metade dos meninos, filhos do casal, seja daltônica? A metade dos meninos e metade das meninas, filhas do casal, seja daltônico? Na D, 1/4 dos meninos seja daltônico?
Ou letra E, 1/8 de todos os filhos do casal, tanto meninos quanto meninas, seja daltônico. Então, aqui nós vamos ter que analisar todas as alternativas para a gente poder responder. Então, na letra B, vamos rever então aqui. Uma mulher tem a visão normal e ela é filha de um pai que é daltônico. Então, quer dizer que o pai dela tinha o daltonismo. Então, o pai era XDzão, XDzinho, né? XDzinho Y, o pai dela. Então, quer dizer que o pai é que passou para ela esse Dzinho. E como ela era normal, ela tinha o Dzão. Consequentemente, então, ela é portadora dessa doença. Ela não tem a doença, mas ela é portadora. O homem que ela se casou é normal. Então, se ele é normal, ele é Dzão, XDzão Y. Então, vamos fazer o cruzamento. Então, o homem XDzão Y, a mulher XDzão XDzinho. Separamos então os gametas e agora juntando XDzão XDzão, XDzão XDzinho, XDzão e Y, XDzinho e Y. Então, antes do cruzamento, é possível perceber que existe a probabilidade da metade serem daltônicos, né? E que não existe chance das meninas nascerem com a doença. Porque, como o pai não tem o gene, né, para o daltonismo, então as filhas não têm chance de nascerem. Porque para as filhas nascerem daltônicas, elas têm que ter um genezinho do pai, um gene da mãe, né? Já os filhos, apenas a mãe tendo o genezinho já pode determinar que os filhos têm a doença. Então, aqui nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B, né? Que dizia: metade dos meninos, filho do casal, seja daltônico, tá? Então, essa é a herança e sexo, tá? E qualquer dúvida, então, agora, nesse período que nós temos, vocês podem chamar que eu tiro as dúvidas de vocês. E depois nós teremos atividades para exercitar, então, essas características que a gente mencionou hoje aqui. Ok? Então, até mais. Tchau, tchau.